seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavado com roupas que não alvas os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós ó, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, do que o sangue nos torna assim. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia! Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, do que o sangue nos torna assim. Aleluia! Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, igreja? Deus é muito bom. Estamos num culto especial, culto de Santa Ceia. Não existe culto mais especial do que esse. Culto de Santa Ceia é o culto que nós devemos ser surpreendidos sempre. Eu acredito que talvez você será surpreendido essa noite. Amém? Tenho algo a falar. E peço que os irmãos guardem tudo que for falado essa noite. Amém? O tema dessa noite será o bocado molhado.
E eu espero que, ou a dor da traição. E eu espero que os irmãos guardem na tábua do coração. Amém? E entenda que a vida existe fases. E a ceia representa uma grande fase. É a fase que você para refletir, como disse Paulo. Então você observa o que tem que ser mudado. E então você atravessa. Amém? E se você não buscar atravessar essa fase, você vai até tocar na ceia, mas servirá para o teu próprio mal. É assim ou não é? Eu quero ler João capítulo 13 com a igreja. João 13, versículo 21. É o mesmo capítulo, versículo 21. Observe, irmãos, que na ceia de João 13, você vai ver que Jesus, levantando-se da ceia, lavou os pés, não é isso? Eles haviam ceiado. Após eles haver ceiado, e entre a ceia, ou seja, a comida, a janta, que era o mesmo pão, o mesmo vinho, eles lavaram os pés, e agora Jesus pega aquele pão, amém? Parte de maneira distinta em relação aos outros pães que eles haviam comido. Se você ver a escritura de Marcos, ou agora Mateus, que me foge a memória, a Bíblia diz que estando ele comendo o pão, os pães, Jesus pegou um daqueles pães, partiu, amém? E entregou. Então era comum que a ceia era uma janta, era comum que a ceia é chamada de, Paulo chama de a festa do amor, onde eles estavam reunidos na harmonia, no prazer, onde Paulo inclusive repreende a igreja e disse: olha, vocês quando se juntam para o mal e não para o bem, porque vocês não estão discernindo o corpo do Senhor, não é isso? E uns comiam na frente do outro, era a festa do amor, não a festa do egoísmo. Então, irmãos, nós vamos ler a escritura de João capítulo 13, versículo 21. Vou só esperar todo mundo abrir. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava inclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que lhe perguntasse quem era aquele quem ele falava. Então observe, Pedro faz um sinal, né? Estava bem pertinho com a cabeça no peito de Jesus, e ele diz: pergunta, vocês estão entendendo, né? Pergunta aí quem que é, né? E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. Daqui é o tema, um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Após o quê? Entrou nele Satanás. E disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que deste alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já à noite. Senhor Deus, acrescente essas palavras sobre os nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor possa falar conosco. Deus, tem compaixão de nós. Estamos aqui diante da ceia do Senhor. Toma em tuas mãos e nos dê vitória no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar na perspectiva não apenas de Jesus, do sacrifício. Eu não quero falar da ceia no sentido do que ele fez por nós. Eu não quero falar na ceia no sentido
do que Jesus foi capaz de fazer através do seu sacrifício. Eu quero falar essa noite de alguns fundamentos. Entre eles, eu quero falar sobre o que a igreja deixou de fazer pelo seu pastor. Eu quero falar essa noite sobre o que a igreja deixou de atuar, de estar, de acompanhar o seu pastor e era incapaz de entender as mensagens que ele estava pregando. Mesmo na intimidade da ceia, mesmo alguém reclinado a cabeça no seu próprio peito, eles eram incapazes de entender que o bocado molhado estava levando à morte. Então, talvez você fique surpreso como alguém pode ouvir Jesus abertamente falar com todas as letras e dizer: aquele que eu molhar o bocado e der para ele, é esse que há de me trair. E passa tão desapercebido que a igreja não podia perceber. Nós temos que então começar desenhando um quadro onde havia uma mesa, onde havia pessoas ao redor daquela mesa, chamadas os discípulos, e havia aquele que o amava, aquele que queria estar pertinho de Jesus, aquele que mais o amava em relação a todos, que tinha tanta intimidade, que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Aquele era o que todos chamavam e falavam: aquele muito amava a Jesus. Pedro, estando um pouco mais distante, fez o sinal. Fez o sinal quando Jesus disse: aquele que tu vê eu colocar um bocado e der um bocado molhado para ele, é ele que vai me trair. Então, você vai observar que Pedro, fazendo o sinal para aquele que estava ali, então ele pergunta, talvez baixinho, talvez ele faz uma pergunta carinhosa, talvez ele olha para cima um pouquinho, olhando os olhos meigos de Jesus, os olhos que pareciam estar tão felizes, mas ele estava angustiado. A Bíblia diz que ele perturbou-se quando falou aquilo. Era um homem que estava diante da igreja e a igreja não percebia a dor do seu pastor. Aquela era a igreja que não percebia o que de fato estava acontecendo. Então, talvez ele olhando para os olhos de Jesus, talvez ele pergunta com uma doçura: mestre, quem seria? O senhor pode falar? Então Jesus, ele fala diante de todos, e a Bíblia diz que todos estavam ali ouvindo. Então, ele diz: aquele a quem eu molhar o pão e der para ele, este há de me trair. No entanto, não pense que aquilo foi ele falando, molhou o pão e deu para Judas. Não, eles conversavam, eles talvez sorriam, eles comiam, e talvez falavam de alguma coisa, e falava: Senhor, amanhã é festa, porque o contexto era que ele pensava que Jesus havia falado para Judas comprar alguma coisa, porque haveria festa, e grande era a motivação de Israel. Quem sabe o que é a Páscoa para Israel era uma grande coisa. Então talvez eles conversavam sobre a Páscoa, e talvez Jesus triste, angustiado, porque Jesus era a verdadeira Páscoa. Amém. E aqueles homens felizes, porque o outro dia era a Páscoa. Os homens esperavam a Páscoa acontecer. Os homens falavam: Senhor, é amanhã, é a Páscoa. E Jesus querendo dizer: eu sou a vossa Páscoa. Mas a igreja não compreendia. A igreja não era capaz de entender aquele pastor. E talvez aquilo perturbava mais um pouco o coração de Jesus. E eu quero que você entenda. E talvez nesse contexto, alguns minutos depois, e pão para lá, e pão para cá, e um pegava uma coisa, passa o pão aqui, Jesus, e naquele negócio, Jesus molha um bocado, e dá para Judas. Eu quero que você entenda. Aquilo passou desapercebido, porque tudo que nós começamos a fazer, irmãos, diante de uma cena onde estamos tão envolvidos com grandes coisas, estamos pensando tão futuramente, estamos olhando para outras coisas, nós começamos a desvalorizar aquilo que está diante de nossos olhos. A ceia representa a sua casa, você e a sua casa, no partir do pão da tua casa. Você tão agoniado com outras coisas que não para perceber o quão importante é teu esposo do lado, a tua esposa do lado, os teus filhos sentados à mesa. Hoje mesmo, desculpa entrar numa coisa, minha esposa mostrou um vídeo de
do filho de uma irmã, que é vizinha nossa, que morreu no acidente. E eu vi ela no vídeo glorificando a Deus, eu vi o marido dela sangrando. E eu disse para minha esposa, ela foi forte, falando de Deus, aquilo foi a força dela, falar de Deus. Se ela ficasse calada, foi a força dela, mas quando ela chegar em casa, e na hora que ela sentar à mesa, e olhar para o seu esposo, e olhar para aquela cadeira vazia, a dor estará lá, a dor estará ali. Talvez, muitas vezes ela no trabalho, no serviço, estava na escola ou alguma coisa, vai dizer, meu Deus, eu poderia ter almoçado mais vezes com meu filho. Talvez os discípulos, por não entender o significado da ceia, deveria pensar, meu Deus, se eu soubesse, eu estaria mais próximo de Jesus naquele dia, eu teria percebido o que ele estava querendo dizer. Mas a igreja não percebeu, e o pastor teve que ser retirado deles. O pastor precisou ser retirado. E eu quero que você entenda, escute o que eu vou dizer aqui. O pão molhado, ou o bocado molhado, é o tema dessa noite, tem um significado especial. O bocado molhado há um grande significado, e às vezes, assim como estes, você não percebe, você não consegue perceber, assim como eles envolvidos talvez na euforia do amanhecer, já estava à noite, e já ali esperando a Páscoa acontecer, eles não estavam atentos. Então, a Bíblia diz que quando Jesus dá o bocado, Satanás imediatamente entra no coração de Judas. Então, Jesus não fala mais com Judas, Jesus fala com Satanás e diz, agora vai e faz logo o que tu tem que fazer. Ali estava Pedro, um endemoniado. Talvez nós estamos desse jeito, um endemoniado pegando o bocado molhado. Talvez nós estamos assim. No entanto, eu quero que você entenda, aquele bocado molhado era algo que a igreja deveria ter visto, era algo que a igreja deveria ter percebido. E então, Jesus dá um bocado molhado e cada um estava preocupado consigo, dá-me o pão, dá-me o vinho, vou conversar, e um conversava com o outro e não percebeu que Jesus havia dado o bocado molhado. Às vezes não, Jesus disse em Mateus 24, que um dos sinais do tempo do fim é que o povo do tempo do fim estaria desapercebido. Este é um dos maiores sinais. Guerras, rumores de guerra, estamos aí ao limiar de uma terceira grande guerra mundial. Alguns dizem que já estamos de uma guerra, porém, evidentemente de guerra fria, porque ainda não começou a ação. Países preparados, o mundo preparado para explodir, a inflação e Satanás esperando que aquilo domine o mundo e as pessoas desapercebidas, celular, vaidades, mundanismos, pensando ainda em cair, pensando em desistir, e Satanás, olhando aquilo, está dizendo, foi o que eu fiz na ceia do Senhor. Eles não perceberam o que estava acontecendo, eles foram incapazes de perceber. Jesus disse que o sinal do tempo do fim seria que as pessoas, assim como foi no dia de Noé, que veio o dilúvio e eles não perceberam até que o dilúvio veio, não é isso? Mas quando tentaram entrar, as portas estavam fechadas. Jesus está deixando claro que o maior sinal é o sinal da inquietação, de estarmos desapercebidos. Ali está revelando o tempo do fim. Aquela ceia está revelando. Geralmente nós vemos a dor e sofrimento de Jesus. No entanto, eu quero falar, como eu disse essa noite, sobre o sofrimento de Jesus, mas também sobre a dor da igreja que não percebeu a dor do seu pastor. Jesus, ele deixou um sinal, e este sinal, como eu disse, era o bocado molhado. Eu acabei de citar e dizer que esse bocado molhado passou-se desapercebido para aquele que recebe, e aquele que o recebe recebeu também Satanás, e aquele que recebe Satanás
foi cumprir o intento do seu próprio coração. O bocado molhado passou desapercebido. Às vezes, esse bocado molhado pode passar desapercebido também com você. Talvez essa noite, talvez esse momento, talvez no teu partir do pão na tua própria casa, o bocado molhado. Eu quero que você entenda que Satanás entrou no coração de Jesus justamente nessa hora. Jesus, ele estava angustiado. Você sabe o que a igreja foi fazer? Jesus foi ao monte orar, porque Jesus estava angustiado naquela ceia. Todo mundo na euforia e Jesus angustiado. Então Jesus vai orar e dizem: fique aqui e vigie. Jesus, o pastor, pediu para a igreja vigiar. A igreja estava dormindo. Jesus estava chorando, angustiado até o mais profundo da sua alma. Jesus estava mais angustiado do que você pode imaginar. Poderia falar aqui de um certo tipo de enfermidade, que a ciência diz, que quando o homem chega no máximo da sua enfermidade, todos os poros começam a gotejar sangue em vez de suor. Mas eu não quero entrar nessas questões. Eu quero que você entenda que ao mesmo tempo que Jesus estava orando, angustiado, de joelho dobrado, a igreja estava parada e dormindo, porque ela estava desapercebida. Entenda o pão, o bocado molhado. A igreja estava desapercebida. Jesus voltou e disse: vocês estão dormindo, você não consegue vigiar por uma hora, vamos orar. E quando Jesus vai orar, quando volta, o povo estava dormindo. Jesus sofrendo com dor e a igreja descansada e dormindo. Aquela era a condição dos membros do pastor Jesus. Um povo descansado, enquanto o pastor diz: vamos orar. Um povo descansado, enquanto o pastor diz: vigie. Um povo descansado. Então veio o inimigo, veio aquele que o coração já estava dominado pelo diabo, e com um beijo marcou aquele que haveria morrer, com um sinal que parecia bom. Às vezes nós, com um sinal de religiosidade, com um sinal de cristãos, com um sinal de boas ações, fazemos tanto mal para o próximo. Aquela era a condição daquele homem. A igreja continuava a toda esquenejar, enquanto Jesus estava angustiado. E o máximo que vemos é o ignorante Pedro pegar a espada e cortar a orelha de um soldado chamado Malco. No entanto, mesmo assim, Jesus operou o milagre. Mesmo assim, Jesus mostrou que não se paga o mal com o mal. Mesmo na angústia, Jesus mostrou o que é fazer o bem. Mesmo na sua última força, mesmo no seu último momento. Eu quero que você entenda essa noite: quantas vezes você traiu Jesus, quantas vezes você agiu de má fé, pisou nos pés de Jesus, humilhou, passou por cima do que ele ensina, e ainda assim ele tem curado, ainda assim ele tem pago o mal com o bem. Se a gente não entende, irmãos, o quanto Jesus sofreu para que nós pudéssemos ter vida, se nós não entendemos que quando Jesus foi preso, quando Jesus estava preso, a igreja estava solta. No entanto, Jesus havia dito: vocês é que se dispersarão. Jesus disse: vão me prender, vão me matar, mas vocês vão se dispersar. E Pedro disse: não, Senhor, quando tu for eu vou. Ele disse: tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu estou resumindo aqui. Você vai me negar 3 vezes. Senhor, não. O galo cantou. Na 3ª vez, ele percebeu que o bocado molhado caiu também na boca de Pedro. O bocado molhado caiu. Quando ele percebeu que ele não vigiou, que ele não orou, que ele não tinha coragem de enfrentar e nem de dizer que ele era um adorador,
que ele era aquele que andava com seu mestre. Perguntaram: tu não é um dos tais? Ele disse: não, nem conheço esse homem. Quanta dor não deve ter sido gerado depois no coração daqueles que não perceberam que o pastor havia ido embora. Aquele pastor estava com eles há 3 anos e meio, e cada raiar do dia eles estavam juntos. A cada noite eles estavam juntos. A cada dificuldade eles estavam juntos. A cada oração eles estavam juntos. Quantas vezes não rodearam, talvez numa pedra, sem nada a comer, acenderam um fogo, talvez para passar o frio, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, talvez na beira da praia, talvez Pedro pescando, dizendo: Senhor, vou pegar um peixe hoje para nós comer, e ele disse: não, nós vamos hoje para Cesareia, é longe do mar, e passavam fome, angústias, homens sofridos, experimentados, homens que andavam com o mestre. Será que temos andado com o mestre, irmãos? Será que nós temos visto isto? Mas eles desvalorizaram tanto o seu mestre, que o mestre foi tirado deles, foi espancado, foi torturado, foi crucificado. E quando o mestre foi crucificado, torturado, eles observaram aquele que era o doador da vida preso. Não havia sequer quem pudesse carregar a sua cruz. Jesus, que tanto prometeu um fardo leve, carregou um fardo tão pesado, irmãos, que nenhum dos seus discípulos ajudaram a levar. Uma cruz tão pesada. Aquela cruz estava eu, naquela cruz estava você, naquela cruz estavam os nossos erros, naquela cruz estavam os nossos pecados. Prete cantere basto, canta labas. Naquela cruz estavam todos os meus defeitos. Naquela cruz estavam todas as nossas dores. Naquela cruz estavam todas as nossas enfermidades. Estava um fardo tão pesado que ninguém podia levar. Era naquela cruz. Era naquela cruz. Não havia um sequer que podia ajudar Jesus. A igreja tinha saído. A igreja não entendia a dor do seu pastor. A igreja não entendia. E ele carregou. Mas antes ele disse: vocês me abandonarão, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Ainda que todos me abandonem, Deus está comigo. E ali estava ele na cruz. E um cidadão romano que não entendia de fé, um cidadão romano que não entendia nada, olhou aquele homem, já sem força, e ele colocou um homem que não era um seguidor de Cristo, para levar a cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Veio alguém de longe, para receber, para ajudar, porque nem mesmo a igreja que tanto o ouvia o ajudou. Aquele era o mestre, que não murmurou, que não reclamou, e quando estava com sede disse: dai-me água, e deram fel. E a palavra que ele disse foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você tem pecado e Deus talvez se irado com você, e Jesus dizendo: Pai, perdoa-os. Eles ainda não têm um entendimento do que é a tua palavra. Muitos ainda não são selados com o teu Espírito. Eles não são, Senhor. Talvez você não entende o que isso está acontecendo, o que isso significa hoje, o que é este bocado molhado.
Até quando vamos fechar os olhos? Jesus, no momento da cruz, aonde a única confiança dele estava em Deus, porque ele disse: eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Na hora final, no momento final, ele procurou por Deus e nem Deus estava com ele. Talvez foi o momento mais angustiante, aonde ele disse: Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Talvez ele não entendia aquele momento crucial que talvez durou segundos, mas era o momento em que ele precisava passar. E então ele disse: em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Desde então, irmãos, desde então, a dor da perda está sobre a igreja. Eu não quero falar sobre o que nós ganhamos, eu quero falar o que os discípulos perderam com isso. Os discípulos perderam o mestre. Os discípulos não tinham mais aquele a qual andava com ele diariamente. Não estava mais com ele. Por que não estava? Eles não haviam entendido. Ali estavam os discípulos. Os discípulos agora não andavam mais pelas ruas. Os discípulos estavam sofrendo a dor da perda. Alguns se esconderam e se juntavam, fechavam as portas, as janelas e ficavam calados, porque eles tinham medo de ser pegos também. Outros foram para outras cidades, como nós vemos em Lucas 24, os 2 discípulos indo para Emaús, angustiados. Nós achávamos que era ele, nós pensávamos que ele que nos libertaria. Homens que não tinham entendido o seu mestre, homens que não entendiam o peso daquele bocado molhado. Você vai observar sobre o peso dessa solidão, o peso da angústia. Pedro foi para distante. Pedro nem mais discípulo era, porque eles não entendiam o que Jesus estava falando. Talvez eu falando isso, você ainda não entendeu a intensidade. Talvez você se colocou e conseguiu se colocar no lugar de Jesus, e talvez você não conseguiu se colocar de fato no lugar dele. Talvez vocês, ou algum de vocês conseguiram, talvez não. Eu quero que você feche o olho, que ninguém abra o olho nesse momento. Eu vou falar algo muito sério, muito importante. Independente da surpresa que eu vou falar, você não abra os teus olhos até eu concluir. Amém? Não abra os teus olhos até eu concluir. Louvado seja Deus. Eu quero falar essa noite, e já quase encerrando, que às vezes nós somos incapazes de ver, de enxergar, nos colocando no lugar do outro. Às vezes nós somos tão insensíveis que não percebemos a dor do próximo. Talvez essa mensagem trouxe um pouco de sentimento, mas hoje eu quero dar uma nota importante. Não abra seu olho. Hoje será a última ceia que eu vou dar para os irmãos. O culto de hoje será o último culto que vocês me terão como pastor aqui. O culto de hoje será o último culto, por não entender a dor do pastor, por não entender o que é lágrima no lugar de sorriso. Estarei em um lugar longe, bem distante, não em Itapecuru, não em Chapadinha, em um aprisco onde há pessoas buscando a voz. É ali que eu estarei, e vocês não me verão mais.
mas haverá alguém para consolar os irmãos. Eu vou, mas haverá alguém. Eu quero que vocês entendam que isso foi exatamente que a igreja só chora depois que perde. Foi exatamente isso que aconteceu naqueles dias. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Abra seus olhos, por favor. O que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando de mim. Eu estou falando que essas foram as palavras de Jesus. Ele disse: eu vou para um aprisco, porque há um aprisco que não está no meio de vocês, há um outro aprisco. Esses somos nós. Doeu para aquele povo. Aqueles discípulos sentiram dor, mas era necessário para que eles tivessem vida. Quando disse eu não daria mais a ceia, Jesus disse: eu nunca mais tomarei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Foi essa dor que os discípulos só puderam entender depois que perderam o seu mestre. Eu, pastor Marcos, estarei com vocês se Deus permitir, sempre. No entanto, às vezes a gente só consegue perceber a dor quando aquilo acontece conosco. E eu espero que esses segundos, que esses minutos sejam capazes de você perceber o como aquilo significou para a igreja, que chorava, que lamentava, que passou 40 dias em pranto, até que do céu viesse o Consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus disse: eu vou, e importa que eu vá para que ele venha. E então o Consolador, o Espírito Santo, estava consolando a igreja com virtude, poder. Aquelas eram fases. Eu espero, irmãos, do fundo da alma, que essa mensagem, que essa noite, o seu coração seja impactado e você entenda, antes de você pecar, antes de você falhar, antes de você endurecer o teu coração para Deus, lembre-se do que Ele fez por você. Lembre-se de toda a dor que Ele passou por você. Lembre-se que ninguém carregou a sua cruz, mas Ele carregou sozinho a nossa cruz. Ele cumpriu o que ninguém podia cumprir. E aqui eu quero fazer uma oração para antes de nós trazermos ou darmos a Santa Ceia. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Charante coverei manterei tasturei coverei. Ouve, ó igreja, eu sou o Senhor que fala contigo. Aquilo que está no teu coração agora, guarda-te. Essa será a chama viva que arderá em teu peito. Haverá dias bons, mas eu sou o Senhor que alerta. Haverá grande calamidade sobre o mundo. Estejas preparado, porque eu sou o Senhor que guardo todos aqueles que estão em minha presença. Senhor Deus, abençoe, Pai. Abençoe, Senhor. Ainda diz mais o Senhor: eu tenho visto a dor. Eu tenho visto a dor de muitos dos meus filhos. Alguns têm perdido a fé. Alguns têm dito: Deus, dai-me fé. Faça-me crer novamente na Tua palavra com o mesmo temor.
Faça-me crer na cura. Eu sou o Senhor, que ouvi você dizendo: como eu faço para ter fé? Eu sou aquele que sustenta. É necessário muitos de vocês passarem pelo que estão passando, mas haverá grande recompensa. Deus abençoe, Pai. Abençoe, Deus, todos os teus servos, Deus. Vi uma moeda, uma simples moeda de ouro no bolso, como se estivesse no bolso, entrando na roupa, como se estivesse entrando na roupa, mas eu vou chamar de bolso, de todo mundo aqui. Eu não sei o que significa. Agora, me vindo à mente, não Deus revelando, eu penso que é um talento que Deus está dando a cada um de nós. Mas essa moeda está sobre cada um de nós. Não deixe, não enterre esse talento. Faça o melhor ainda para Deus. Ainda diz mais o Senhor: Deus tem se alegrado do grupo de oração das irmãs. Deus manda dizer para vocês que vocês atraíram a presença dele. Glória a Deus! Deus manda dizer para vocês que até mesmo antes de você sair de casa, Ele já está com vocês. E que vocês estão juntando brasas vivas. De caster ele me cobre, ele me canta la bastura, ele me canta la bas. Ele levanta que ele bastura, ele me canta la bas. Rete castor, lulu me que ele para la bastura, ele me cobre, ele la canta la bas. Rete que chorou, viande ele bastu, viande ele castor, ele levanta, cobre, ele levanta la bastu, viande la bas. Oh Deus, lava, Senhor, cada um de nós essa noite. Lava-nos, Deus. Lava-nos, Deus. Lava-nos, Pai. Lava-nos, Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por se fazer presente entre nós, Pai. Lava-nos, Pai. Salva-nos, Deus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus amado. Eu quero só chamar uma pessoa aqui no nosso meio, só uma pessoa. Você, antes do fim desse ano, você ia ter um AVC. É uma irmã, não é velhinha não, tá? Para adiantar, eu já sei quem é, mas eu chamo logo para não custar. Amém? A irmã Sandra, deixa eu orar pela senhora, irmã Sandra. Senhor Deus, Pai, que o Senhor guarde, Deus, a tua serva, Deus, livre de todo mal.
Tudo aquilo, Deus, tudo aquilo que o inimigo tem achado brecha, ou aquilo que, Deus amado, tem, Deus, talvez entristecido no teu coração. O Senhor é aquele que paga, Deus amado, o mal com o bem. O Senhor é aquele, Deus amado, que converte, Deus, a tristeza em alegria. O Senhor, Deus, é aquele que protege e que guarda. No nome de Jesus, Pai, guarda a tua serva e livra de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Hoje o cameraman tá bom, né? É assim mesmo, o cameraman tem que ser assim. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus, o que Ele quer de nós é que nós dê lugar para Ele. Deus, Ele não é da frieza, Deus não quer frieza, Deus quer os sentimentos. Quando nós conseguimos nos colocar naquela condição em que traz a presença de Deus, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Muitos de nós aqui, talvez, vamos sair para as nossas casas sem ter uma revelação, no entanto, recebendo livramento de morte, de acidente, qualquer coisa, sem sequer nós sabermos. Eu nunca esqueço a experiência que eu tive, eu já falei isso várias vezes, vou falar só mais essa e rápido. Terminou o culto aqui, estava indo para minha cidade, para minha casa, estava com o irmão Léo, eu já falei isso para vocês. Tive uma visão de um assalto. Aquela rua que aqui, antes, agora o quebra-mola não deixa mais, né? Na avenida. Eu ia aqui direto. E lá na rua da prefeitura eu ia ser assaltado. Eu vi o rapaz, vi a moto na visão, vi a roupa dele, um mais forte, um mais magro. Eu não lembro mais a cor, mas eu lembro que um par de camiseta na visão. E eu falei pro Léo, eu disse, rapaz, eu vi um assalto na visão, se nós for aqui nós vamos ser assaltados. E aí, nós vamos manter a velocidade. Ele está vindo, eu vi de onde ele vinha na visão. Eu disse, nós vamos passar, em vez de eu ir direto, nós vamos pegar a praça da igreja, a gente vai direto e vai dar certinho, porque o que a gente fizer dobrar o canto, ele vai dar direto, nós vamos topar ele no canto. E aí, resumindo, né, eu tenho que resumir aqui, nós passamos por eles, realmente passou dois com a mesma roupa, e quando eu falei, estava bem aqui, ou seja, é impossível eu ver em cima do morro, descer o morro, e alguém que vem lá do outro lado, não sei, do Sorebão, sei lá para onde que vem, e passou por nós. Na ida o Léo estava falando assim, mas será que, rapaz, às vezes é coisa da cabeça da gente, não sei o quê, e eu, não, se for, não se preocupe, se for, não vai ter essa moto não, mas se for, vai dar certinho. A gente viu, inclusive ele subiu na praça, ficou lá em cima da praça, né, subiu aquele morro lá, ficou lá e pararam lá, e a gente veio embora. Quantos livramentos Deus não dá para você? Deus só me revelou, irmão, talvez não foi por mim, foi talvez pelo próprio Léo, talvez foi pelo próprio, mas quantas vezes Deus te livra? Irmãos, eu nunca contei isso para vocês. Uma vez eu vim comprar um remédio à noite, eu pedi para minha esposa comprar, ela foi para a rua e esqueceu. Aí eu vim à noite, já eram as 9 e pouco da noite, 8 e pouco, talvez. Tinha serenado nesse dia. Eu senti, Deus não me revelou, eu senti que eu ia ser assaltado. Sabe quando você sente assim aquela opressão, assim, e na mesma hora veio aquele discernimento, não foi voz, revelação, mas um discernimento que eu sei que é revelação, mas é diferente quando eu estou aqui na igreja, e eu sabia, senti, e aí fui comprar, que não estava na farmácia, estava fechado. Quando eu voltei, que eu senti, eu vim pela outra rua. Quando eu vim pela outra rua, me falaram, rapaz, acabou de ter um assalto, agorinha teve um assalto, bem aqui na praça da igreja, que eu ia passar por lá, mas eu tinha sentido na volta, eu disse, rapaz, não vou passar por aqui não, que eu senti, passei na outra rua, assaltaram alguém que passou dessa hora, né? Mas Deus, irmãos, Deus cuida tanto da gente. Você está querendo fazer uma coisa e sentiu, orar, ore, Deus, seu Senhor, é assim, irmãos, tudo que a gente fizer, por palavras ou por obras, fazer no nome de Jesus, não é isso? Antes de a gente viajar, fazer alguma coisa, a gente diz, Senhor, for do teu agrado, for da tua vontade, que disser. É isso, Deus nos ensina tudo. O que agrada a Deus são essas coisas. Amém, irmãos? Vamos abrir a escritura de 1 Coríntios, capítulo 11, né? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo,
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos parar por aqui. Vamos fazer uma oração curta. Nessa oração nós vamos pedir um perdão para Deus, independente se você está bem com Deus ou não. Vamos pedir um perdão coletivo, amém? Pai, que o Senhor, Deus, consagre, Deus, este pão e este vinho, no nome de Jesus. Amém. Amém.